estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podemos exaltar teu santo nome. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podemos exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. E Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagava agora brilha.
filha, e cada dia me ama mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Nós estamos aqui, Senhor, tão carente e necessitado da tua ajuda. Para onde nós poderíamos ir, ou o que nós poderíamos fazer se as suas mãos não estivessem estendidas sobre a nossa vida? Reconhecemos o quanto nós precisamos do Senhor nesta manhã, Deus, o quanto a nossa casa precisa do Senhor nesta manhã, o quanto a nossa saúde precisa da tua boa mão estendida sobre nós, para nos guardar, para nos livrar, para nos proteger, quem sabe até para nos curar, para restaurar-nos, ó Deus. Como a nossa alma precisa de Ti, para que ela possa acordar com alegria, adormecer com alegria e viver com alegria. Por isso oramos a Ti nesta manhã, que o Senhor, por misericórdia e bondade, leve para bem longe de nós, meu Deus, tudo aquilo que vem para atrapalhar o bom andamento da nossa vida, tudo aquilo que vem contra a nossa casa, contra a nossa família. Nós oramos pelo poder do nome de Jesus, para que o Senhor manifeste mais uma vez a Tua graça e ajuda-nos, ajude-nos, ó Deus. Nós clamamos com fé e com gratidão, porque já sabemos que do Senhor vem a nossa vitória. Tudo Te entregamos, Deus. Inclusive esse dia que está iniciando, pedimos que a boa mão do Senhor permaneça estendida sobre nós, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor assim, ó, bem forte. Já que o Marivaldo vai falar a palavra de Deus. Bom dia. Paz, Senhor Jesus, a todos. Glória a Deus. Palavra de Deus para a nossa reflexão nesta manhã, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 17. A partir do versículo 24. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 24. Que nos vai dizer bem assim: e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam os impostos e disseram: o vosso mestre não paga os impostos? Disse ele. Pedro respondeu: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o imposto? Dos seus filhos ou dos estrangeiros ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios, estrangeiros. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, Pedro, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estárter ou uma moeda. Toma e dá por mim e por ti. Só até aqui, queridos. Na época de Cristo, na época de Jesus, as pessoas tinham que pagar impostos.
E como no dia de hoje, todos nós também temos nossos deveres, direito de pagar imposto. Tudo que nós compramos já tem um imposto ali embutido. De uma forma indireta ou indireta, nós pagamos imposto. Eu e você pagamos imposto. E tinha vários tipos de imposto, como tem nos dias de hoje. Naquela época tinha um imposto sobre o templo, para ajudar a manutenção do templo de Deus, onde eles se reuniam para aprender sobre a palavra, as escrituras de Deus, onde eles se reuniam para orar, para ser instruídos. E certa ocasião, eles entrando em Cafarnaum, aqueles homens que eram responsáveis para cobrar os impostos, chega para Pedro e fala: Pedro, o teu mestre, ele não paga o imposto do templo? E Pedro imediatamente responde: sim, ele paga sim. Aí eles vão para casa, e entrando na casa, Jesus antecipa a Pedro e diz: Pedro, de quem que são cobrados os impostos? Dos estrangeiros ou dos filhos? Porque o imposto era cobrado das pessoas que não eram filhos, dos estrangeiros. Mas Pedro disse que sim, para os cobradores de impostos, que Jesus pagava imposto. Mas quem era Jesus? Ele era simplesmente o filho do dono do templo, porque Deus, ele é dono de tudo, de todas as coisas, e o templo era de Deus. Jesus, sendo filho de Deus, logo ele estava isento de pagar aquele imposto, porque ele era filho. Mas por Pedro disser aos cobradores de impostos que Jesus pagava, o que Jesus disse? Pedro, de quem cobra imposto? Pedro responde muito bem, Pedro sabia: é dos filhos ou é dos estrangeiros? Pedro: dos estrangeiros, Senhor. Aí Jesus responde: então logo os filhos estão livres. Correto, Pedro? Correto. Mas para que não escandalizemos, vai lá das suas economias, lá daquilo que está na sua poupancinha, que você tem poupado muito tempo para deixar para os seus filhos, para os seus netos, e pega lá, porque você falou, agora você tem que arcar com o que você falou para o seu pai. Vai lá, você vai ter que pagar esse imposto por mim, por ti, porque eu não mandei você dizer, você não perguntou. Eu não vejo Jesus falando isso, mas eu simplesmente falando para Pedro: para que não escandalizemos, você vai ao mar, vai lançar o anzol, e o primeiro peixe que você pescar, vai estar uma moeda na boca desse peixe. Você vai pagar essa moeda, e essa moeda vai estar o valor de você pagar imposto por mim e por ti. Jesus, ele sendo filho, ele tinha o direito de não pagar aquele tributo, de não pagar aquele imposto. Ele tinha esse direito. Mas aqui eu vejo ele abrindo mão desse direito, para que não as pessoas escandalizassem, para o bom relacionamento, pela paz, pelo costume, pelo testemunho, ele abre mão do direito dele. Será que eu e você abriremos mãos em algum momento dos nossos direitos? Todos temos direitos. Como aqueles homens, eles tinham o direito de cobrar o imposto, Jesus tinha o direito de também não pagar aquele imposto, sendo filho de Deus. Mas ele se renuncia ao seu direito, porque Jesus, sendo filho de Deus, ele era livre, mas ele escolheu renunciar ao seu direito, pelo bom testemunho, pela paz e pelo amor. Se alguém ali que tinha direito de não pagar o imposto, era Jesus Cristo. Se existe alguém que tinha o direito de não pagar aquele tributo, era Jesus. Se alguém que tinha o direito de julgar a mim e você, era Jesus. Se alguém que tinha o direito de chegar para uma mulher que foi pega no ato do adultério, pecando, que a lei dizia que ela tinha que ser morta, apedrejada, aí Jesus podia falar assim: o direito dela, desse delito que ela cometeu é esse mesmo, pode matar. Se alguém que tinha o direito de dizer: esse eu vou curar, esse eu não vou. Se alguém que tem o direito de dizer: esta eu vou salvar, esta eu não vou, é Jesus. Se alguém que tem o direito de olhar para mim, para você e dizer: esse não é digno de estar comigo, essa não é digna da minha presença, esse homem, essa mulher aqui não é digno de me receber na sua casa, era Jesus.
mas ele abre mão de todo o seu direito para relacionar comigo e com você, para estar comigo e com você, para demonstrar o amor dele para comigo e para com você. Sabe por que eu e você estamos aqui nesta manhã? É porque um dia Jesus Cristo olhou para mim e para você e abriu mão do direito que ele tinha de dar o que nós merecíamos, que sabia que era uma morte. Porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte, a recompensa do pecado, a paga pelo pecado é a morte. Mas ele nos deu o dom gratuito, deu o direito da salvação da vida eterna. Nós já nascemos com o direito de morte. Mas Jesus vem, renuncia esse direito de morte sobre nós e nos dá uma vida eterna com ele. Se alguém que tinha o direito de julgar a mim e a você pelos nossos atos, nossos delitos, é Jesus. Se alguém que tinha o direito de falar assim: Pedro, mas por que tu disse isso, Pedro? Tu não sabes, tu não conheces a lei? Os filhos não pagam imposto. Você esqueceu que eu sou filho? Mas Jesus não disse isso para Pedro. Jesus não condena a atitude de Pedro, embora Jesus tinha o direito de fazer isso sim, mas ele não fez, ele renunciou esse direito por amor à vida de Pedro, por amor a mim e a você. Ele renunciou o direito de estar na sua glória, mas ele renunciou o direito de estar na sua glória. A Bíblia vai dizer que ele, mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus antes, ele se despiu de toda a sua glória, sua poder e majestade, se fez homem e habitou entre nós para fazer o quê? Para se relacionar conosco, para manifestar o poder dele, a graça dele, o amor dele sobre mim, sobre você, para que hoje nós possamos estar aqui nesta manhã bendizendo e adorando o nome do Senhor. Esse é o Jesus que caminhou com Pedro. Esse é o Jesus que através da vida de Pedro operou grandes sinais e maravilhas. Mas quem é Pedro? Pedro é homem perfeito, Pedro é homem sábio, entendido, Pedro é homem melhor do que eu, do que você. Não, queridos. Pedro é aquele homem que teve medo. Pedro é aquele homem que disse assim: Senhor, se fosse a minha vontade, eu jamais ia lançar rede novamente, porque eu já pensei a noite toda e não peguei nada. Pedro é aquele que teve uma sogra doente. Pedro é aquele que negou Jesus 3 vezes. Então Pedro não é diferente de mim, de você. Pedro é falho, imperfeito, igual eu, igual você. Pedro é aquele que toma decisões impulsionadas pelo momento, que às vezes fala sem pensar, como nesse texto aqui ele falou sem pensar. Pedro não é diferente de mim, de você, mas sabe qual é a diferença entre nós e Pedro? É que quando Jesus falava, Pedro obedecia. Pedro pescou a noite toda, não pegou nenhum peixe. Jesus fala: volta para o mesmo lugar, Pedro, lança a rede agora. Aí Pedro fala: se for a minha vontade, eu não vou lançar, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Esse é Pedro. Pedro é aquele que Jesus vem andando sobre as águas, e Pedro diz: Senhor, se é sua, manda ele ter contigo. E Jesus disse: vem, Pedro. Pedro não importa como água, Pedro sai do barco e vai andando sobre as águas. Teve medo, caiu, mas pediu socorro, Deus socorreu. Pedro é aquele que negou Jesus 3 vezes, mas Pedro é aquele que respondeu 3 vezes para Jesus: eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Pedro é aquele que prega pela primeira vez e 3.000 almas se convertem ao Senhor. Pedro é aquele homem que não duvida da palavra do Senhor. O pastor Salmo abriu esse período aqui dizendo da confiança daquele em Deus. E eu vejo aqui um Pedro totalmente confiante na palavra de Deus. Eu fico imaginando se fosse eu. Jesus fala assim: ó, Pedro, vai lá no mar, pega um anzol, e o primeiro peixe que você pescar vai estar uma moeda lá. Você pega essa moeda e paga esse tributo por mim e por ti. Se fosse eu, ia ver as probabilidades disso acontecer. Eu começaria a estudar, quando eu começar a fazer a matemática, qual a probabilidade de eu pegar um peixe com uma moeda na boca. Qual era a circunstância de eu poder pegar um peixe com uma moeda. Eu não vejo Pedro vendo as probabilidades, fazendo contas em matemática, duvidando: será que isso pode acontecer? Porque Pedro era pescador. Quantos peixes Pedro já tinha pescado? Muitos. Mas Pedro nunca tinha pescado um peixe com uma moeda dentro da sua boca. Mas quando ele se submeteu à palavra do Senhor, quando ele confiou totalmente na palavra de Deus, ele foi lá. E não foi o segundo, o terceiro, o quarto peixe, não. O primeiro peixe que Pedro pegou lá estava a moeda, como Jesus disse, porque Pedro confiou na palavra de Jesus. O que falta em nós é confiarmos na palavra de Jesus. Quando ele diz: vai, meu servo, vai, minha serva, faça assim. É dessa forma, muitas vezes nós olhamos as probabilidades daquilo acontecer. Mas quando nós deixamos as probabilidades do lado, quando nós olhamos para as circunstâncias e nós olhamos para a palavra de Deus e cremos na palavra de Deus, o milagre acontece. Porque pegar peixe no mar, qualquer um pode pegar, basta nós largarmos e lançarmos um anzol.
Qualquer pessoa que se disponibiliza a ir até o mar para pescar, ele pode pegar um peixe. Agora, pegar peixe como erva na boca, só Pedro pode pegar. Só aquele que submete a palavra do Senhor, só aquele que confia no Senhor pode pegar aquilo que Deus já determinou. Deus é sempre lá na frente. Jesus não era obrigado a pagar aquele imposto do templo, mas Ele nos ensina algo maravilhoso, que o amor e o bom testemunho estão acima de todos os nossos direitos pessoais. Nós vivemos e brigamos e morremos por nossos direitos pessoais. O meu direito é de fazer assim, eu vou fazer assim. Eu nunca quero abrir mão do meu direito, só que a outra pessoa também tem direito, então nunca olhamos isso. Nós vivemos em busca dos nossos direitos pessoais e às vezes deixamos de lado o amor e o testemunho, e o amor está acima de todas as coisas. Paulo vai dizer: eu posso falar a língua de anjos, eu posso falar em profecia, eu posso ter tudo, mas se não tiver amor, nada disso me valeria. Muitas vezes, por nossos direitos, nós esquecemos do amor. Por direito, pastor Sal, pessoas estão brigando. Por direito, Rafael, pessoas estão quebrando relacionamentos com os irmãos, com pais, com famílias, com vizinhos, simplesmente pelo direito pessoal. Jesus vem aqui e quebra esse protocolo, Ele quebra esse paradigma, porque Ele tinha direito de não pagar aquele imposto, mas fazer Pedro, pelo bom relacionamento, pela paz, pelo amor, pelo testemunho para que nós finalizemos, Pedro, nós vamos pagar esse imposto. Ele abriu mão do direito dele. Será que eu e você estamos renunciando aos nossos direitos pelo bom relacionamento, pela paz e pelo testemunho? O verdadeiro servo do Senhor não vive exigindo os seus direitos, mas ele renuncia os seus direitos por amor ao testemunho e pela paz. Você, eu, nós estamos prontos para em algum momento das nossas vidas renunciar ao nosso direito pelo bom convívio, pela paz e pelo amor, pelo testemunho? É uma pergunta que o Espírito Santo de Deus está falando para mim e para você nessa noite. Será que você renunciaria ao seu direito? O direito é seu, é constituído por Deus, é constituído pelas leis que regem o nosso país. Mas será que você está disposto a dar um passo atrás, a renunciar ao seu direito pelo bom testemunho, pelo amor e pela paz? Nós possamos refletir nessa atitude de Jesus. Ele tinha o direito de não pagar o imposto, mas ele renunciou ao seu direito para que ninguém fosse escandalizado, pelo bom testemunho, pelo bom relacionamento, para que ele convivesse de forma ordenada com aquelas pessoas que estavam ao seu redor. Mas Pedro disse algo que não era para ele dizer. Pedro falou que Jesus pagava o imposto, embora Jesus não precisava pagar o imposto. Quantas das vezes também nós falamos algo que Deus tem o direito de não fazer, mas quando Deus olha, esse é meu servo, esse é minha serva, esse é alguém que escolheu servir a mim. Essa é alguém que escolheu renunciar aos seus próprios direitos para estar comigo, para estar na minha presença, para estar junto comigo. Então Jesus vai lá e fala: eu vou pagar o seu imposto, eu vou honrar a tua palavra, eu vou honrar aquilo que você falou. Por quê? Porque não é qualquer pessoa, é Pedro. Pedro é aquele que escolheu servir ao seu. Pedro é aquele que, quando diz: Pedro, larga a sua rede, larga o seu barco, larga tudo, vem e segue, porque a partir de hoje, até hoje você só pescou peixe, mas a partir de hoje você vai ser um pescador de alma. Pedro deixou tudo, renunciou tudo aquilo e foi servir ao Senhor. Por isso que quando Pedro aqui fala isso, Jesus honra a palavra de Pedro, porque Pedro lá atrás já tinha renunciado o direito dele, porque Pedro tinha o direito de não servir a Cristo, de não deixar o seu barco, não deixar a sua terra, seus afazeres, sua refrigéria para servir ao Senhor. Mas Pedro renunciou ao seu direito para servir ao Senhor. E quando nós fazemos isso, quando nós renunciamos ao nosso direito para servir ao Senhor, lá na frente Jesus vai honrar a mim e a sua palavra. Ele vai abrir mão do direito dele para honrar a mim e a você, porque você um dia escolhemos servir ao Senhor. Que você possa nesta manhã, com uma clareza, uma profundidade, olhar para dentro de si
e pensar o que eu preciso renunciar para seguir a Cristo. Porque Cristo renunciou a tudo lá no céu, toda a sua glória, seu poder, sua majestade, para se fazer homem desse mundo, para estar junto comigo e com você, para que você pudesse experimentar do poder, do amor, da graça dele. Mas o que nós ainda temos que renunciar para continuar seguindo a Cristo? Você sabe, eu sei o que falta em nós para renunciarmos, para estarmos diante do Senhor. Todos nós sabemos. E a cada dia temos que renunciar a algumas coisas, renunciar a alguns direitos nossos. Que possamos ter essa atitude de renunciar a algumas coisas para seguir a Cristo. Aquele que confia e obedece à palavra de Deus nunca fica sem provisão. Naquele dia Jesus disse: Pedro, vai ao mar, lança o anzol e pega o primeiro peixe. Pedro obedeceu à palavra do Senhor. Pedro confiou em Jesus, e por Pedro confiar na palavra, Pedro não ficou sem provisão. Sabe que às vezes nós ficamos sem provisão porque é mais fácil nós confiarmos na política, no sistema religioso, no padre, nas pessoas de influência, e às vezes não confiamos na palavra de Deus. É por isso que às vezes nós ficamos sem provisão de algumas coisas, mas quando nós confiamos em Deus, a provisão ela vem, porque Deus é Deus provedor de todas as coisas, de tudo. Jesus ali ele foi humilde, porque ele mesmo sendo rei, ele mesmo sendo filho de Deus, ele se submeteu como servo e pagou imposto. Muitas das vezes nós não queremos nos submeter, nós queremos estar no status que nós temos. Esse é o meu direito, e eu não vou sair desse meu direito, eu não vou descer desse meu direito, eu não vou renunciar a esse meu direito. Falta humildade em nós, para olhar para nós, embora o meu direito diz isso, mas por amor, pela paz eu não vou fazer isso. E ele renuncia. Ele tinha o direito de não pagar aquele imposto, mesmo sendo filho de Deus, ele abriu mão do seu direito. Jesus testemunhou, ele deu bom testemunho. Jesus pagou o imposto para que a palavra de Pedro não fosse escandalizasse. Ninguém mostrando que o amor e a paz deve sempre prevalecer. Algumas vezes o que prevalece em nossas vidas são os nossos direitos. Às vezes, se formos olhar para a nossa conduta, o que é que tem prevalecido é sempre os nossos direitos. Mas que possamos, a partir de hoje, o que possa prevalecer em nossas vidas sempre vai ser o amor de Cristo, a paz de Cristo, o testemunho de Cristo, porque isso é muito melhor do que qualquer direito constituído por mim e por você, queridos. Obediência é o segredo, obediência é a chave para você experimentar do sobrenatural de Deus acontecer. Pedro não questionou, Pedro apenas foi até o mar e lançou o anzol, e o milagre aconteceu. Nós, como servos do Senhor, nós temos que viver de modo que o nome do Senhor seja sempre honrado, seja sempre glorificado, porque naquele dia Jesus honrou a palavra de Pedro. E as nossas atitudes, as nossas condutas, será que tem honrado o nome do Deus sobre todo-poderoso? Você quer experimentar do poder sobrenatural de Deus? Se submeta à palavra dele, confie totalmente na palavra dele, creia, se ele falou, vai acontecer, independente das circunstâncias, independente das probabilidades. A ciência pode dizer não, o médico pode dizer não tem saída, não tem mais solução, essa enfermidade não tem mais jeito, prepara a família porque não vai viver, vai morrer. Mas se Jesus disse vai viver, creia, porque vai viver. Jesus disse tem solução, creia, porque tem solução. Porque os Pedro vai ao mar, lança o anzol, porque o peixe que você pegar vai estar com uma moeda, Pedro. E Pedro foi lá, ele creu, ele confiou, e Pedro experimentou o sobrenatural de Deus. O que falta em mim, em você, o que falta em nós como seres humanos é ser totalmente confiante na palavra de Deus. Por isso nós não vemos o milagre acontecer às vezes, é porque nós não cremos totalmente na palavra de Deus. Mas que nesta manhã você possa sair daqui confiante. Se Deus falou, vai acontecer. Creia que o milagre acontecerá e a provisão vai chegar na minha, na sua casa, na sua família, nos nossos pensamentos, nos nossos jeitos de viver, porque nós temos que viver da provisão de Deus. Às vezes nós vemos de provisão de todas essas coisas e esquecemos que a melhor provisão é de Deus, porque Deus
provém todas as coisas para nós, tudo emana dele, ele é a fonte de todas as coisas. Que possamos sair daqui nessa manhã com esse texto, com essa meditação para nós, que possamos em algum momento renunciar aos nossos direitos, submeter a palavra do Senhor. Amém, queridos? Gostamos de... Amém. Glória a Deus. Vem aqui, por gentileza. Uma salva de palmas para o Senhor, queridos. Louvado seja Deus. Eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor, né? Amém. Hoje eu não poderia ter deixado de vir aqui, receber o convite do meu irmão, e eu não poderia deixar de vir, aceitar esse convite e vir, porque hoje é um motivo de muita alegria. Todos os dias é um motivo de alegria, mas hoje foi um motivo maior, porque meu irmão estava sabendo da situação. Eu não comentei para muitas pessoas, mas vocês devem saber o que é uma biópsia, né? Então, quando o médico te manda você para um hospital fazer uma biópsia, é porque eu estava com problema nos seios, né? E no qual, na mão esquerda. E é uma suspeita, foi uma suspeita de câncer, né? Então, ele mandou eu fazer esse procedimento ontem, estava marcado para as 2h45. Aí a minha nora ali me acompanhou, né, para fazer o procedimento, e ali fomos para o hospital. Chegando lá, ela me acompanhou o tempo todo. Na hora que eu fui chamada, aí eu achei que ela fosse entrar comigo na sala e a doutora, não, você não, ela entra sozinha, só a paciente. Eu já me assustei um pouco, mas aí entrei confiante, né? Me deitei na maca, aí já estava o anestesista lá para cometer o ato, né? E daí começou aí ela falou que o meu procedimento ia ser com anestesia, o anestesista já estava do lado e tudo. Aí no qual começou, né, o procedimento, e a doutora foi para ultrassom e começou a passar aquele negócio para lá, para cá, para lá, para cá. E daí começou a demorar o tempo, né? E eu comecei a ter uma noção que não ia ter nada ali. Aí daqui a pouco ela foi e me deu a resposta que eu tanto queria. Aleluia. Aí ela falou bem assim, olha, o seu procedimento não vai ser feito. Eu vou te dar uma carta, no qual você vai levar para o médico, né, para uma outra consulta, e não está sendo encontrado caroço nenhum aqui na sua mão. Aleluia. Então, irmãos, isso é um motivo assim, né? É um milagre, né? Porque já estava com todos os exames prontos, no qual já tinha conquistado tudo, e onde eu fui fazer o procedimento, e Deus é fiel, não permitiu. Glória a Deus. Então aqui está o meu testemunho, muito grata a Deus e todos vocês. Amém. Aleluia, que maravilha poder ouvir uma história como essa, né, irmãos? Testemunho como esse. Deus te abençoe grandemente. Vamos estar em pé, gente, então vamos agradecer pela vitória da nossa irmã, a semelhança dela, tantas outras pessoas vivendo suas experiências. Tem gente que não acredita, tem gente que não tem fé, mas a fé, ela é fundamental no contexto onde o ser humano está inserido. Viver sem fé é meio difícil, né? Difícil a pessoa ser assim, ateu, não acreditar em Deus, não acreditar em nada, porque a fé, ela nos ajuda a dormir melhor, a amanhecer melhor, a enfrentar as lutas melhores. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos agradecer. Deus, nós te louvamos. Então, te louvamos porque nós estamos alegres, contentes e felizes pela vitória da nossa irmã. Obrigado porque o Senhor estendeu as suas mãos ali e desfez todo embaraço. Nós te agradecemos de todo o nosso coração, assim como o coração dela está feliz e da casa dela e seus familiares, o nosso também se alegra nesta manhã, dizendo a Ti, Deus, gratidão, gratidão por tudo que o Senhor tem feito, pelo cuidado do Senhor para com o Teu povo, pela Tua boa mão que permanece estendida sobre nós. Obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua paciência para conosco, por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Nesta terça-feira, nós pedimos que o Senhor possa continuar ao nosso lado. A sua companhia é fundamental a cada um de nós. Nós não podemos andar por essas ruas sem o Senhor do nosso lado. Por isso pedimos, vá conosco, Deus, aonde quer que a gente esteja indo, que a presença do Senhor esteja conosco.
que todos que estão aqui sejam alcançados pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu favor, e seja lá qual for a necessidade desse meu irmão, dessa minha irmã, que o Senhor, por misericórdia, possa atendê-la para a glória do teu nome. Nós oramos assim com gratidão no nome de Jesus, e nesse mesmo nome dizemos que o grande amor de Deus, a graça do Filho, as eternas e doces consolações do Espírito Santo reine e permaneça conosco, hoje e até a vinda do Senhor Jesus. Você pode dizer amém, por favor? Amém? Está encerrado. Deus abençoe vocês. Voltem terça-feira. Estaremos aqui de novo, em nome de Jesus.